Sou feliz, sou feliz, sou feliz com Jesus, sou feliz. Que bênção! Esse cântico enche a nossa alma de alegria, de esperança. Meu irmão, quero convidar você a abrir sua Bíblia, minha irmã, no livro de Êxodo, capítulo 5. E nessa manhã de Santa Ceia, eu quero falar um pouco para você sobre o convite de Deus. O convite de Deus ao povo dele. Venham fazer festa no deserto. Festa no deserto. Êxodo capítulo 5, os versos de 1 a 5. Eu queria apenas informar a igreja que nosso irmão presbítero José Klutkovski, que está sendo encaminhado nesse momento para o hospital, vários médicos nossos estão cuidando dele, ele vai ser melhor atendido lá no hospital. E a família que talvez nos acompanhe, fique em paz, pode ir lá para o hospital evangélico, ele vai estar sendo atendido lá. E vamos continuar aqui em oração pela família, especialmente pelo nosso presbítero. E vamos ler a palavra de Deus, amém? Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Festa no deserto. Deus quer celebrar com o seu povo uma festa. Algo maravilhoso acontece na família reunida na presença de Deus. Algo extraordinário, sobrenatural, vem sobre a família quebrantada diante do Deus a quem ama e a quem serve. Tenho visto e acompanhado famílias que se consagram a Deus, famílias que diariamente separam tempo na sua rotina familiar para orar, para ler a Bíblia, para orar com os filhos, para deixar que os filhos expressem a sua fé em expressões infantis, que os adolescentes coloquem as suas dúvidas, as suas perguntas no ambiente familiar diante de Deus, passando a limpo a palavra de Deus na vida, a vida na palavra de Deus. Meus irmãos, esse processo que é insubstituível, quando a família separa um tempo da sua rotina, dos seus processos diários, para adorar a Deus, para ler a Bíblia, para fazer oração, para passar a limpo diante de Deus a vida familiar, orar pelos problemas, orar pelos desafios, orar pelos sonhos, pelos projetos, pelos recursos. Esse tempo é tempo de festa, é um tempo em que Deus celebra, Deus se alegra, Deus presente se faz, quando a família pega com simplicidade, com singeleza, sem muita erudição teológica, sem nenhuma compreensão sequer dos contextos, mas a palavra, pura palavra de Deus, abre-a com o coração quebrantado, com desejo de ouvir Deus, e lê essa palavra, e busca então
compreendê-la pela ação do Espírito, e a graça de Cristo, a Trindade augusta, celebra esse tempo em que nós colocamos as nossas demandas, em que nós cantamos meio que não conhecendo muito bem a letra, ainda que de forma meio que fora do tom. Não importa, o importa é que nós queremos celebrar Deus na nossa família. Coisas extraordinárias acontecem, coisas maravilhosas acontecem. É lindo ver o que Deus realiza na vida do povo dele, quando quebrantados se colocam diariamente diante de Deus, que aceita o convite de Deus para fazer festa, para celebrar com Deus. Culto, meu irmão. Culto, minha irmã, é celebração, culto é festa, culto é regozijo, culto é gratidão, culto é alegria. Hoje é uma festa espiritual, você aqui está numa grande festa. Culto não é penitência, culto não é castigo, culto não é um fardo, um peso, não. Culto é festa. Quando nós, através desses belos hinos que cantamos, quando o coral celebra esses cânticos tão belos, quando nós fazemos as nossas orações, quando nós trazemos aqui as nossas ofertas, quando nós nos ofertamos a Deus, quando a palavra de Deus vem a nós, quando as impressões da presença de Deus são perceptíveis a nós pelos sentidos, nós saímos daqui renovados, revigorados, fortalecidos, nutridos. Essa semana eu fui fazer uma visita a uma família que há 3 meses não vem na igreja, e ao sair, quando eu orei, eles falaram: pastor, que saudade da igreja, porque há 3 meses eles não podem estar conosco. Eu fico pensando que culto é festa, é celebração. Nós nos oferecemos a Deus e Ele nos recebe em sua presença e Ele fala conosco e nos abençoa. Isso tem a ver com consagração. Consagração é separar ou dedicar para Deus. Consagração é o ato por meio do qual se dedica uma pessoa ou algo a serviço de Deus. Dedicar-se a Deus, santificar-se. Em Levítico capítulo 20, os versos 7 e 8 diz: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. E apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 35, diz: digo isto em favor de vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. E a palavra que aparece aqui, consagração, é kadosh, que quer dizer ser santo, santificar, consagrar, bendizer, desposar, dedicar. E eu estou convencido que nessa cultura tão humanizada e tão coisificada e tão desconstruída, desmanchada, uma das coisas mais difíceis para o cristão é de fato manter-se consagrado, manter a sua família consagrada a Deus, dedicadas a Deus, dia a dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Esse é um dos grandes desafios de todos os tempos. É o que está acontecendo aqui. É o que está acontecendo exatamente aqui, nesse texto que acabamos de ler. O povo de Israel ficou 400 anos no Egito, e esse povo Deus fez multiplicar sobremodo, multiplicou e cresceu demais, e era um povo muito numeroso no Egito, e o faraó ficou preocupado com esse povo numeroso, que pudesse, quem sabe, fugir e deixar todos os processos de construções a outros povos que não tinham condições. Eles eram um povo perito nas construções, e então Faraó começou a tomar algumas medidas, começou a colocar mais trabalho sobre o povo hebreu, chamou as parteiras hebreias para que, quando nascesse um menino, que o matasse ainda no nascimento, para que o povo não crescesse numerosamente. E ele começou a tomar medidas mais consistentes e mais robustas para apertar o povo, para exigir mais do povo, para que eles não tivessem tempo nenhum para pensar em nada mais a não ser naquilo para o qual eles foram chamados a serem escravos, a trabalhar e fazer construir e agigantar a nação do Egito. E então o povo começou a clamar, e enquanto o povo clamou, Deus agiu. E aqui, o que nós temos aqui é o momento em que Deus manda Moisés falar com Faraó para
celebrar, para que Faraó deixasse o povo hebreu sair do Egito. E Deus fala: eu quero que esse povo saia a caminho de 3 dias e vá fazer festa comigo no deserto. Olha que coisa extraordinária, olha que convite irrecusável. Sair da escravidão, sair de um peso, tirar sobre os ombros a canga, o cansaço, a fadiga, e ir para o deserto, para quê? Para fazer festa, para celebrar. Deus os convida para celebrar, para fazer festa. Deus queria libertar o povo, queria a sua consagração total. Mas aí, meus irmãos, muitos obstáculos vieram no caminho. Você conhece muito bem essa história. E hoje pela manhã eu quero falar que aqueles obstáculos que Faraó impôs para não permitir o povo do Egito, o povo de Hebreu sair do Egito, muitas vezes o nosso inimigo, o diabo, ainda usa os mesmos artifícios para não permitir que eu e você, que nossa família, que nós como povo de Deus, como família de Deus, venhamos a consagrar-nos a Deus. E isto é muito antigo, muito antigo. Vamos ver algumas dessas objeções que também é usada nos nossos dias. Isso é muito atual. Veja, por exemplo, a questão do trabalho. O texto nos fala que Deus, chamando o seu povo para uma grande celebração no deserto, em louvor a Ele, em festa para Ele, Faraó vai tentar impedir o povo para ir ao deserto. Veja, ele vai dizer, ele declara que o povo está trabalhando pouco, eles são ociosos, eles são preguiçosos, então ele sobrecarregou-os com o trabalho. Veja lá o versículo 7. No versículo 7, ele vai dizer que o povo está trabalhando pouco, o povo está trabalhando muito pouco, são ociosos, estão ociosos. Versículo 8, exige a mesma produção, não dá desculpa. Versículo 9, sobrecarrega-os para não dar ouvidos à mentira. Então, se você perceber as artimanhas do diabo de Faraó para com aquele povo, é dar mais trabalho, exigir mais e dar mais atividade para que a produção não caia, para que eles continuem produzindo mais, com mais serviço, com mais atividade, com mais esforço, com mais fadiga, para que eles não tenham tempo para pensar em outras coisas que não sejam o labor, o trabalho, a atividade que o Faraó exige deles. Eu fico pensando que muitas vezes o diabo também age de modo astuto no meio do povo de Deus. E se você quer ver uma das coisas mais complicadas hoje, que eu acho que é uma tragédia, é a agenda familiar. A agenda familiar hoje é muito concorrida. O trabalho envolve a família o tempo todo, quase que todo o dia todo, a semana toda, o mês todo. E aí, quase não sobra tempo para celebrar, para festejar Deus. O diabo toma o nosso trabalho, que é uma bênção de Deus, nós podemos trabalhar, produzir, construir a partir de Deus, e torna isso um peso, um fardo, uma concorrência à nossa consagração a Deus. Meus irmãos, hoje é dia do trabalho. E o que eu estou falando aqui, não estou falando nada contra o trabalho, é bênção trabalhar. Eu trabalho desde os 7 anos de idade fora de casa e nunca reclamei de trabalhar. Gosto de trabalhar, o trabalho me dá vida. Eu sei por que eu trabalho, para quem eu trabalho, qual é o resultado do meu trabalho. E eu sei exatamente a importância do trabalho, do esforço, do labor, quando se faz isso para Deus. Mas a questão é que o trabalho, às vezes, ele concorre diretamente com a nossa consagração, com a nossa dedicação, com o nosso desejo de estar, fazer em Deus e para Deus. Por exemplo, a esposa que atende a casa, atende o marido, atende os filhos quando os tem, cumpre sua jornada de trabalho fora de casa, atende seus pais ou os avós, monitora o tempo todo a família, os filhos, o marido, as coisas de casa, a empregada,
E é uma rotina diária exaustiva e cansativa. O marido que ajuda na casa, leva as crianças da escola quando os tem, cumpre sua jornada diária de trabalho, sofre as pressões diárias por cumprimento de metas, cumpre suas metas, continua estudando para alcançar a projeção na sua atividade profissional, reúne amigos para fazer o network, não é? Bajula pessoas que não gosta, faz atividades com pessoas que detesta, para tentar de alguma forma crescer e avançar na sua atividade profissional, e isto é uma jornada, uma rotina por demais pesada e cansativa. E não são só os pais que trabalham, hoje os filhos têm uma rotina muito cansativa também. Os filhos, desde logo cedo, além de irem para a escola, vão fazer o inglês, vão fazer música, vão fazer esporte. Quer dizer, toda a família hoje está envolvida numa rotina que só de falar já estou cansado. Cansa. Vocês estão me ouvindo, já estão cansados, é verdade? Cansa, isso cansa, é o tempo todo. E às vezes o sono não vem. E quando sobra tempo, o adolescente quer dormir, gente. Não quer vir na igreja, não. É assim. O pai está tão exausto, tão cansado, tão fatigado. São tantas perguntas, tantas dúvidas, tantas questões que ele tem que elaborar para poder colocar aquilo que se quer, aquilo que se almeja, dar a qualidade de vida para a família, dar condições dignas para os filhos crescerem e buscarem sucesso na atividade profissional. Ou seja, é um esforço tão grande que hoje se exige da família, que às vezes isso concorre diretamente com a nossa consagração, com a nossa adoração, com o nosso serviço, com a festa que Deus nos chama para celebrar. Ô meu irmão, quero dizer para você que nada substitui, absolutamente nada substitui esse tempo precioso em que o marido, cansado, fatigado, exaustivo, pega a mulher, abraça a mulher, fala: vem cá, meu amor, bênção de Deus na minha vida. Chama os filhos, coloca ali na mesa da cozinha, ou na sala, ou no sofá, ou no quarto mesmo, e fala: vamos orar, vamos celebrar Deus. Ô meu irmão, o trabalho hoje concorre com uma rotina de adoração, de dedicação, de serviço a Deus. Eu vejo muitas famílias correndo exaustivamente para colocar dentro de casa as coisas que são necessárias, que são exigidas, que precisam ter mesmo, mas isto tira-lhes o vigor, isso tira-lhes a alegria, isso tira-lhes a serenidade, a tranquilidade e o desejo profundo na alma de construir a identidade como povo de Deus dentro de casa. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o trabalho é bênção de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, ele vai dizer: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e isto não há acepção de pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo que tudo quanto fizermos devemos fazer para Deus e não para homens. O serviço, o trabalho é para Deus. O que você faz dia a dia, todas as horas do dia, você deve fazer para Deus, atendendo as pessoas no seu consultório, fazendo a sua atividade rotineira, seja ela administrativa, seja ela qualquer que seja, industrial, seja ela comercial. Você faz como expressão da sua vida para Deus. Para Deus. Você não faz para o seu patrão, você não faz para si, você não ganha os recursos pela funcionalidade da sua atividade comercial. Uma coisa que precisa ficar muito claro a você e a mim: nós, como povo de Deus, nós somos de Deus, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos protege, é Deus que nos encaminha. Tudo vem dele, tudo provém dele, a saúde, a capacidade cognitiva, a condição, a energia para o trabalho, o desejo de sair de casa para trabalhar, o ânimo para cumprir tarefa, o voltar para casa, o construir a família, o amar a esposa, o cuidar do filho, o encaminhar o filho. Tudo vem de Deus, é para a glória de Deus, e a nossa família é de Deus.
E nada, meu irmão, nada, absolutamente nada pode interferir nesse processo de construção de uma identidade em Deus. Sabe por que às vezes você fica depressivo? Quando falam que haverá demissão, quando seus negócios decaem, quando o recurso começa a minguar, e aí começa a cair desespero, quando a doença chega, dá um desespero, dá uma agonia, dá uma prostração. Quero dizer para você que muitas vezes as coisas estão fora do eixo no teu coração, na tua mente, na tua alma. A tua identidade está desfocada do Deus da sua vida. E aqui é exatamente isso que está acontecendo. O povo é de Deus, o povo é para a glória de Deus, e o povo clamou, e Deus então vai dizer agora: eu quero tirar o meu povo desse processo horroroso, eu quero trazer o meu povo para uma terra que mana leite e mel, eu quero devolver o meu povo para a terra que eu preparei para eles, eu quero caminhar com eles, eu vou fazer história com eles, eu vou tirá-los desta situação que aprisiona, que judia, que esfola, que tira a liberdade, que tira a expressão de vida, que tira a leveza de vida. Essa canga, esse peso, esse fardo pesado que está sobre o ombro daquele que acha que é ele que traz o dinheiro para casa, eu quero aliviá-lo desse peso. E como se alivia disso, meu irmão? É todos os dias, depois de uma jornada pesada ou cansativa, ou não tanto, você dizer: Senhor, o meu trabalho é teu, a minha vida é tua, a minha família é tua. Eu vejo muitos pais muito envolvidos com atividades profissionais e exigindo de seus filhos e do cônjuge a mesma coisa, e isto desconsiderando o Deus que sustenta a família. Isso é prejudicial, isto é complicado, isto compromete o futuro da família. E é exatamente isso que Deus está dizendo a Faraó: deixa sair o meu povo, eu quero fazer festa, eu quero celebrar, eu quero abençoar, eu quero me alegrar, eu quero alegrar esse povo, eu quero trazer sentido ao coração desse povo, eu quero alimentar a alma desse povo. Esse povo é meu, esse povo que eu comprei para minha própria exclusividade. Por isso que a oração de Salomão, quando dedica o templo, Deus responde: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e converter-se do mau caminho, então eu ouvirei, eu o abençoarei, eu converterei. Ou seja, meu irmão, o trabalho hoje é um tempo muito difícil. Esse povo está trabalhando pouco, dá um aperto neles, sobrecarrega-os, assim eles não têm tempo para Deus, nada de festa, nada de celebração. A cultura hoje está voltada para o ser humano, para o homem, e o que rege o Deus desse mundo é o capital, é o dinheiro. Muita gente refém do capital e não se liberta para viver para a exclusividade da glória de Deus. Uma outra dificuldade que as famílias enfrentam para caminhar em Deus é consagração com reservas, é consagrar-se mais com certas reservas. Veja o que está em Êxodo capítulo 8, versículos 27 e 28, Êxodo 8, 27 e 28. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto, e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Essa conversa mole. Não vades muito longe, orai também por mim. Veja a conversa fiada do Faraó. É óbvio que ele não quer deixar ninguém sair, é óbvio que ele quer ficar oprimindo e tendo o povo sob seus olhos. É assim que o diabo faz. Essas artimanhas, vai na igreja, mas vai uma vez só. Por que ir 2 vezes? Para. Que ir 2 vezes? Já basta ir de manhã, por que ir à noite? Para com isso, não seja fanático. Vá, mas não vai muito longe. Vá no culto, ou na escola dominical. Por que ir 2 vezes? Reunião de oração? Para quê? Para que reunião de oração? Para, não precisa de orar. Você já ora em casa. Jejum? Essa conversa é para boi dormir. Que jejum, rapaz? Você precisa comer. Meu irmão,
São tantas investidas. E aquela programação da Páscoa, quinta noite, sexta feriado, culto de 3 horas. Sábado de manhã, jejum e oração, culto de manhã, culto à noite. Esse pastor está louco. Essa igreja, meus irmãos, é um assédio o tempo todo. Vá, mas não vá muito longe não. Torna membro da igreja, mas fica lá no banco, fica lá quietinho. Não precisa arrumar nada não. Não entra em ministério nenhum não, porque o povo é complicado. Aquela turma você não conhece, mexe com um para ver. É assim. Deixa que os outros fazem. Já tem tanta gente fazendo, por que você vai fazer? Você já tem suas coisas, tem seus compromissos, tem a sua casa, tem seu emprego, tem seu trabalho, tem seus filhos. Não vá, não leva seus filhos para a escola dominical, não leva Meus irmãos, eu quero dizer para você que nesse tempo, está muito frio, está muito quente, está chovendo, você mora longe, vai a pé não, vai de carro. Olha, eu quero dizer para você que são muitas artimanhas que o diabo usa na tua mente, porque ele conhece o teu ponto fraco também. Aquilo que você verbaliza, aquilo que você fala, aquilo que ele está ouvindo, tudo que você fala. E ele entra na tua mente para carcomer, para expropriar, para tirar de você essa construção de uma identidade para a glória de Deus. Eu quero dizer para você que não existe coisa mais transformadora na sociedade de uma cultura que um homem, que uma mulher consagrados a Deus. Não há nada mais incômodo para um ambiente de trabalho do que um crente que de fato sabe que a sua vida e o seu futuro estão nas mãos de Deus. Não há nada que mais incomoda o diabo, que mais incomoda as pessoas das trevas, de que um crente que se santifica e que faz da sua atividade profissional, que faz da sua família um altar ao Deus da sua vida. Isto é diferente, isto incomoda, mas isso abençoa tanta gente. Vivemos hoje uma rasteridade, um distanciamento, um esfriamento, uma religião que não passa pelo coração, que não passa para a alma. A volição está distante, a gente distancia os nossos desejos decisórios da nossa atividade, como se fosse possível, né? Eu venho, mas eu não escuto, eu estou, mas estou ausente, eu estou aqui, mas estou lá, eu estou aqui, mas nós estamos me vendo, mas eu não estou aqui. Esse processo religioso de escamoteamento, de estou, mas não estou, venho, mas não venho todos os dias, venho 2 vezes por semana, por mês. Essas coisas, meus irmãos, não constroem, essas coisas não edificam, essas coisas não sustentam, esses movimentos apenas religiosos que não criam, não se enraizam, não se aprofundam numa identidade a partir de Cristo, a partir do Espírito, a partir da caminhada do povo de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que há um grande prejuízo na sua relação de fé com Deus, porque quando o vento bate na tua casa, o estrago é grande. Quando a fé é exigida e ela não está presente, quando a paz, que excede todo o entendimento da graça de Cristo, é exigida em tempos de instabilidade e ela não está presente, eu quero dizer que o barulho é grande, e o inferno conspira contra a tua alma, contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus filhos. Não brinque. O diabo está dizendo para eles: olha, esse pessoal veio aqui perturbar a mim e a vocês. E aí, os líderes dos hebreus saem dizendo: esse Moisés, ele já não basta ter causado problema lá atrás, há 40 anos atrás, que matou um egípcio e a conta ficou conosco? Esse Moisés não é o mesmo que foi apartar a briga e depois teve que sair fugido daqui? Esse Moisés, esse homem que é gago, que não consegue falar, esse homem, o que ele tem que se intrometer agora na nossa vida? Quem é ele para trazer esse desafio para nós? Ele só também trazer confusão. E o faraó dizendo: é isso mesmo, é desse jeito, é bem isso mesmo. É o que o diabo faz na tua mente quando você começa a criticar a igreja, quando você começa a colocar dificuldades nesta igreja, naquela igreja, na outra igreja, ao pastor, ao diácono, ao presbítero, é isso, é aquilo, aquela irmã, aquele irmão.
O diabo é prodigioso em lançar dardos inflamados na tua mente, no teu coração, para distanciar você da palavra de Deus e do Deus da palavra. Presta atenção nisso nesta manhã, porque isso é preciosidade para a tua vida e para a tua família. Eu sou de um tempo, o pastor Renato disse esses dias aqui, que não tinha negociação com o filho. Não tinha. Domingo, nós tínhamos a melhor roupa, o melhor sapato, a melhor meia para irmos na igreja. Quarta-feira, não tinha conversa. Todos no culto de oração, não tinha conversa. Ia fazer campanha evangelística, não ficava todo mundo para o caminhão. Caminhão, criança em cima de caminhão. Naquele tempo, meu irmão, não tinha... Enfim. Hoje é tão diferente, não é? Filho, você está cansado, né, filho? Vai estudar, né? Vai fazer prova. Essa semana de prova. Mas na igreja não, fica em casa. Fica em casa. Fica em casa. Vai ficando feito tonto em casa. A mulher diz, papai. Né? Ou seja, esses movimentos culturais, essa boca enorme da cultura que está buscando tragar e carcomer os valores da palavra de Deus, que sustentam, que firmam, que dão balizas para você caminhar com justeza em Deus, para a glória de Deus. Isto vem assediando e batendo fortemente nas portas e nas janelas da tua casa, meu irmão, presta atenção. É a mesma condição. Vá, mas não vá tão longe, não se envolva tanto, não se torne fanático, não fique envolvido com coisas da igreja, com coisas de Deus, essas coisas não te levam a nada. Vai nessa, né? Esse povo está trabalhando pouco, dá um aperto neles. Quero dizer para você que muitas vezes o diabo assedia de perto a mente e o coração do seu adolescente. E o adolescente está buscando aquilo que ele mais deseja ver na vida dos pais, que é uma fala condizente com a prática, não é? A coerência daquilo que se fala e daquilo que se faz. E quando o adolescente não encontra a coerência na vida dos pais, quer dizer para você, meu irmão, você que às vezes na mesa fica criticando a igreja, criticando as coisas da igreja, na mesa você, enfim, né, em casa, no carro, saindo da igreja, você vai desconstruindo no coração dos seus filhos aquilo que Deus está tentando colocar na mente dos seus filhos, e você... Olha, é um prejuízo, você não calcula o prejuízo que você faz quando você não compreende os processos de Deus na vida da sua família. Quando você não compreende que fazer o simples é bênção. Quando você não compreende que se esta é a igreja que Deus lhe deu, viva, torne-a expressão da tua casa, expressão da tua família, vivencie-na, ajude-nos a construir uma igreja de famílias do povo de Deus, participe ativamente nos processos de construção de uma igreja que faça sentido para Deus e para a tua família, para os teus filhos, para os teus netos. Pare de reclamar, pare de xingar, pare de falar mal, viva, se envolva, entre, participe, se entregue, se doe para Deus na comunidade de fé. Não faça coro com aqueles incrédulos que maldizem a igreja, que criticam as pessoas. Pare com esse discurso já é de cor e salteado, percebido por todos. E a igreja continua firme, e as famílias que aqui chegam são abençoadas. Eu celebro cada dia coisas novas aqui na vida de famílias da igreja. E em terceiro lugar, uma das coisas que ele também assedia é justamente isso, a família. Veja o que ele vai dizer em Êxodo 10:11. Êxodo 10:11. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Veja aqui, você conhece a história? Deus enviou 10 pragas. 10 pragas. E a cada praga que Deus enviava, Deus mandava Moisés estar com Faraó. E a cada vez que Moisés estava com Faraó, ele falava a mesma coisa: deixa meu povo
ir a caminho de 3 dias para celebrar uma festa no deserto, para me servir. Isso foram várias vezes, 10 vezes. E as 10 vezes o faraó encontrando subterfúgios, encontrando desculpa. Agora isso está nos planos de Deus, está no controle de Deus. Se você ler capítulo 3 de Êxodo, Deus vai dizer, ó, você vai a ele, mas eu vou endurecer o coração dele e ele não vai deixar vocês irem. Essa é a história. E você sabe que o diabo está amarrado na coleira de Deus. O diabo não tem autonomia na tua vida. Ele faz na tua vida que Deus permite que ele faça. É bem importante você saber disso. Mas que ele age, não tenha dúvida que ele age. E a ação dele é na família. Pode ir os homens servir ao Senhor, mas as mulheres ficam. As crianças ficam. Sabe essa coisa da família dividida, da casa dividida? Casa dividida não prospera. Casa dividida não prospera. A mulher vem para a igreja, vem com os filhos, o marido fica em casa. O marido vem para a igreja, a mulher fica em casa. O marido e a mulher vêm para a igreja, os filhos ficam em casa. Ô meu irmão, ô minha irmã, presta atenção, presta atenção. Nós somos povo de Deus. E firmar uma identidade a partir de Deus é uma construção diária, e isto exige esforço dentro de casa. Eu estou batizando os filhos da igreja e eu decidi no meu coração e coloquei isso diante de Deus, eu não faço mais batismo infantil, e se você quer que a igreja faça, comigo vai ser assim. Eu não faço mais batismo infantil se eu não tiver um tempo de pelo menos 10 encontros com o casal para fazer o batismo da criança. É assim. Tem outros pastores aqui, eles podem fazer para você, mas eu não faço mais. Porque eu não quero ser conivente com os pais que não compreendem a importância de trazerem seus filhos na igreja. E é o tempo que eu tenho de ver com os pais a importância de dentro de casa você manter uma relação profunda de fé, de adoração, ajustar a sua agenda de trabalho, a sua agenda familiar, a sua agenda de negócios, a sua agenda social, para ter um tempo com Deus em família, para o cônjuge orar pelo cônjuge, para os dramas familiares serem processados em oração, para abrir a palavra de Deus e ler a palavra de Deus. Não tem como, meu irmão, você enfrentar essa jornada diária pesada, sôfrega, sem ter essa construção diária de busca, de dedicação, de colocar-se diante do Deus da sua vida, o Senhor da sua história. E eu fico pensando, qual é o crente que não vai querer no céu glorificar a Deus? Se não glorifica aqui, como é que vai glorificar lá? Essa é uma grande questão. Festa para Deus, festa com Deus, presença de Deus, encontro com Deus, isso faz parte da vida do crente. O povo de Deus é chamado a todo tempo a estar na presença de Deus. E isto espiritualmente, mentalmente, conscientemente, mas também encontros físicos, históricos, programáveis, para construir na família uma identidade, para incutir na cabeça do filho, no coração da esposa, no coração do marido, uma identidade. Nós somos de Deus, nós somos para a glória de Deus, nós não somos do mundo, nós não vivemos para o mundo, nós vivemos para Deus, e você precisa ter este convencimento na tua alma e no teu coração, para transbordar isso na prática diária, na família. Porque uma consagração parcial é uma brecha para que o diabo adentre a família. Nós estamos aqui nos esforçando para chamarmos os nossos adolescentes para um tempo de concerto com Deus, de aliança com Deus. É um tempo que nós confrontamos ele com a fé cristã, com o Evangelho de Cristo. Mas eu quero dizer para você, papai, se você não fizer a sua parte em casa, nós não temos como fazer a nossa. Se você, mamãe, se você, papai, não for sério, coerente, ajustado e trazer o seu filho a uma exposição à palavra de Deus, o nosso esforço aqui, ele é muito, muito grande e poucos resultados, porque nós não fazemos milagre, nós dependemos de Deus. É Deus que converte o coração, mas a nossa responsabilidade como pai e como pastores é conduzir-nos em processos diante de Deus, não permitindo nenhuma brecha para que o inimigo adentre e faça o estrago. Eu fico pensando que hoje nós estamos lidando com chagas familiares que estão presentes na cultura.
Nós estamos lidando com problemas, com dificuldades hercúleas que confrontam a fé, que confrontam a palavra de Deus dentro de casa. A homossexualidade é uma realidade. Essa questão de gênero dentro de famílias cristãs é um problema. Este ceticismo, esta afirmação de que não crê em Deus dentro de famílias cristãs. Pessoas que estão se tornando ascéticas, sem Cristo, não querem saber da igreja, não querem saber de Deus, não querem saber da Bíblia, dentro das famílias cristãs. Eu não estou dizendo que você converte seu filho, eu estou dizendo que nós temos uma grande responsabilidade. Um grande compromisso com as futuras gerações, que é fazer o que os nossos avós fizeram, é fazer o que os nossos pais fizeram, o simples. Colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida, no centro da nossa casa, e incuti-la na mente dos nossos filhos, no coração dos nossos filhos, falar para eles, falar com eles, orar por eles, caminhar com eles, e nós vivermos pelos valores e princípios da palavra de Deus. O céu se alegra, o inferno estremece quando um crente queda de joelhos diante de Deus. Eu quero encerrar minha fala falando de um cântico que afetou minha vida. A geração de 70, 80, é uma geração que produziu muita coisa bonita para Deus. Estou falando da geração de jovens da verdade. Vários grupos evangélicos surgiram na década de 80, produzindo música para Deus. E uma delas, de modo muito profundo, atingiu minha vida em 81. Essa música. Sinceramente, eu preciso encontrar outro caminho, outra vida a levar. Sinto que existe um motivo melhor para viver. Por que lutar? Sem iludir, só amar. Ouço falar por aí sobre Deus e que nas trevas a luz Ele traz e satisfaz tuas vidas também. Buscam o bem, gozam a paz, têm um motivo para crer. Vão correndo para Deus, esperando um caminho melhor. Se realmente é verdade o que ouvi, são tantas coisas que eu posso sentir, que vão encher o vazio em mim. Nova canção quero cantar, quero este amor abraçar. Vou correndo para Deus, certamente um caminho melhor. Não há caminho melhor do que estar no caminho de Deus. Essa geração impactou a geração deles. Deus precisa mover os nossos corações para que esta geração creia e as futuras gerações continuem crendo que Deus está no controle da nossa vida. Hoje vamos celebrar a mesa do Senhor. E quando nós pensamos na mesa do Senhor, nós pensamos que Deus deu o seu melhor para nós. Deus escolheu o seu melhor. O Filho Santo, Imaculado, o Justo, o Reto, o Ômega, o Alfa, aquele que é, o Eu Sou. O Deus Filho esvaziou da sua glória e foi até a cruz. Ele deu o seu melhor. A sua vida foi rasgada, o seu corpo dilacerado, a sua alma encharcada por amor a você. A nossa resposta como povo de Deus é: sim, Senhor, eu sou teu, os meus bens são teus, a minha família é tua, para a tua glória. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Coral?